Na Rádio SOS, um convite especial. Caminhando com Cristo, estudo bíblico no ar. Temas de fé e esperança pra iluminar. Caminhando com Cristo, vem aprender e caminhar. Olá, Lucas! Olá, queridos ouvintes! Hoje o nosso programa vai responder a uma pergunta que muita gente faz. Afinal, o que é pecado? E será que o que é pecado pode deixar de ser pecado? Olá, Ana. Olá, amigos. Essa pergunta é fundamental, porque para entendermos a salvação e a vida cristã, precisamos entender primeiro o que é pecado. A Bíblia é clara. Pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade e a lei de Deus. Isso mesmo. Em 1 João 3,4 está escrito: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, pecado é desobediência a Deus. Pecado não é algo definido pela moda, pela opinião das pessoas ou pela cultura do momento. Ele é definido pelo caráter santo e imutável de Deus. Por isso, a resposta para a pergunta, o que é pecado pode deixar de ser pecado, é não. O que é pecado aos olhos de Deus continua sendo pecado, independentemente da época ou da cultura. Isso é muito importante, Lucas, porque hoje vivemos um tempo em que muitos chamam o certo de errado e o errado de certo. Mas Isaías 5:20 já alertava: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. E precisamos entender que existem diferentes formas de pecar. Vamos falar sobre alguns tipos. Pecado de ação, quando fazemos algo que Deus proibiu. Por exemplo, roubar, mentir, adulterar. Êxodo 20, 13 e 16. Pecado de omissão, quando deixamos de fazer o que Deus mandou. Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pecado de pensamento. Jesus disse em Mateus 5:28, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Ou seja, mesmo sem o ato físico, o pensamento impuro já é pecado. Pecado de palavra. Tiago 3 fala sobre o poder da língua e que dela pode sair bênção ou maldição. Palavras mentirosas, calúnias, fofocas ou blasfêmias são pecado. Pecado consciente. Quando a pessoa sabe que algo é errado, mas mesmo assim decide fazer. Pecado inconsciente. Quando a pessoa faz algo errado sem saber. Na lei de Moisés, havia até sacrifícios para pecados não intencionais. Levítico 4, hoje, o Espírito Santo nos convence e nos mostra a verdade. Lucas, é importante também falar sobre a natureza pecaminosa. A Bíblia diz que todos nós já nascemos com a inclinação para o pecado. Romanos 3:23 afirma: todos pecaram e carecem da glória de Deus. É por isso que ninguém pode dizer, eu nunca pequei. A diferença é que, quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo passa a nos ajudar a vencer o pecado e viver em santidade. E para quem acha que pecado perde validade com o tempo, lembre-se, Deus não muda. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se ele considerou algo pecado há 1000 anos, continua sendo pecado hoje. E também é importante diferenciar pecado e tentação. Ser tentado não é pecado. Até Jesus foi tentado. Mateus 4. Pecado é quando cedemos à tentação e decidimos fazer o que desagrada a Deus. Para encerrar, Lucas, vale lembrar que não existe pecado pequeno ou grande diante de Deus. Todo pecado nos afasta dele, mas todo pecado também pode ser perdoado pelo sangue de Jesus, quando há arrependimento verdadeiro, em 1 João 1:9. Vamos orar por todos agora. Senhor, abre os nossos olhos para entendermos o que é pecado. Dá-nos um coração sensível à Tua voz e força para resistir à tentação. Perdoa as nossas falhas e ensina-nos a viver para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, o pecado escraviza, mas Jesus liberta. E Ele quer te libertar hoje. Venha visitar a nossa sede em Caçapava do Sul, na rua Benjamin Constant, ao lado do Saladão. Até o próximo Caminhando com Cristo.